os ingredientes complementares também é um pouco fácil de entender, porque o nome já diz. É algo que complementa, não é algo que substitui. Vamos falar agora de alimentação. Vamos fazer algo parecido com o que a gente fez aí em relação a doenças. Vamos ressaltar pontos que você precisa ter na sua cabeça para você não ser enganado por aí e acabar ficando perdido na hora de alimentar suas aves. Além disso, eu não posso deixar de falar que amanhã tem nosso lançamento e um dos bônus é nosso e-book de nutrição. Tem todos os fatores de influência, tem 18 tabelas de ração, mas principalmente você vai entender sobre nutrição, que é o que importa. Além do livro digital, a gente aprofunda muito nesse tema e com esse bônus aí você não vai precisar de tabela pronta nunca. Mas dentro do e-book também tem tabela pronta para você utilizar. Então segue agora os pontos que você precisa ter na cabeça sobre nutrição. O primeiro ponto que a gente vai falar é sobre água. É o alimento mais importante, é o primeiro que deve ser oferecido para os pintinhos e é o único que precisa estar sempre disponível, fresco e constante. A hidratação dos animais ajuda a regular a temperatura interna do corpo e ajuda a manter o metabolismo sempre em alta, trabalhando muito bem. Sem água fresca, minimamente tratada, não adianta dar a melhor ração do mundo, porque não vai funcionar. Já que falamos de ração, o segundo ponto é ração e eu vou ser bem sucinto nessa parte. Ração é a única coisa que garante imunização, desenvolvimento e produção. Não precisa dizer mais nada, né? Então não troque ração por outra coisa. Outro ponto que a gente tem que falar é sobre ingredientes e nutrientes. Utilize realmente o que dá resultado em relação a carboidratos, que no caso é o milho a melhor opção. Em relação ao fornecimento de proteína, que hoje a melhor opção é o farelo de soja. E em relação a minerais e vitaminas essenciais, que é o núcleo, que é a melhor opção. Nesse ponto de agora a gente vai diferenciar algumas coisas para ficar na sua cabeça. Ingredientes base, ingredientes alternativos, ingredientes complementares. De início, utilize sempre milho, soja e núcleo. Esses são os ingredientes base que todos conhecem, que têm os nutrientes adequados para fornecimento para a galinha. Os ingredientes alternativos, o nome já diz, é tudo aquilo que você tem uma alternativa, que você pode substituir os ingredientes base. Então, se você tem algum produto que fornece carboidrato parecido ou igual ao milho, então você pode fazer a substituição. A mesma coisa vale para proteína, a mesma coisa vale para minerais e vitaminas. O grande problema é que encontrar outros ingredientes que tenham o mesmo nível nutricional do milho, da soja e do núcleo é bem complicado de achar. Às vezes tem um bom nível de carboidrato, mas tem alguma coisa ali embaixo que prejudica. Às vezes tem um bom nível de proteína, mas a cadeia de aminoácidos não é igual a que precisa a galinha. No caso do milho, até que se encontra um pouco mais. Tem o sorgo, tem a mandioca, mas em relação aos outros, principalmente fornecimento de proteína e fornecimento de minerais e vitaminas, a gente tem um pouco de deficiência para conseguir achar algo que tenha o mesmo nível. Quando você achar algo alternativo, recomenda-se utilizar apenas até 30% do valor do milho na fórmula ou do valor da soja na fórmula. Não é 30% da fórmula em geral, é 30% substituído do produto que você está substituindo. Já os ingredientes complementares também é um pouco fácil de entender, porque o nome já diz, é algo que complementa, não é algo que substitui. O que é complementar? É sobras de fruta, as próprias frutas, legumes, verduras, folhas que você dá para a galinha. Isso deve valer como um complemento e não como uma alimentação. Você não vai tirar a ração para dar algo complementar. Ela precisa consumir a ração, seus galos, suas galinhas, seus pintinhos consomem a ração. Depois que a ração está consumida naquele momento, é que você oferece algo complementar e deixa ali à vontade. Eles consomem conforme eles quiserem. Só cuidado para não pesar demais na mão. Às vezes o animal consome demais algo complementar e quando você vai liberar a segunda porção de ração, ou a terceira ou a quarta, ele acaba não consumindo a ração. Outro ponto importante é para você separar da sua cabeça pré-mix, núcleo, concentrado e ração pronta. Vamos falar aqui os detalhes. O pré-mix é um composto industrializado, normalmente com um fornecimento de minerais essenciais.
Normalmente você encontra o premix para porcos. A conjuntura do sistema digestivo do porco é parecido com o da galinha. Então, caso você não outras opções, o premix é uma opção também para você utilizar na criação de galinha. Já o núcleo é o que fornece de forma adequada minerais e vitaminas essenciais para a criação de galinha. Então, você achando o núcleo, tem um núcleo para cada fase. Núcleo da fase inicial, núcleo de crescimento, núcleo de engorda, núcleo de terminação, núcleo de postura. A cada fase que você tiver, você utiliza aquele núcleo específico para aquela fase. Antes de continuar, é importante eu explicar esse termo essencial, porque as pessoas às vezes podem se perder. Quando a gente fala deu núcleo, o que tem o núcleo? Tem vitaminas e minerais. A pessoa às vezes pensa que o núcleo é um suplemento, que o núcleo é algo que vai bombar a galinha, que dando núcleo a galinha vai engordar. A função do núcleo não é essa. A função do núcleo é realmente liberar algo que é essencial. O que é algo que é essencial? Vamos falar do ser humano? É essencial que você tome um banho pelo menos por dia. Ou tome mais do que isso, né? Mas é essencial que você se limpe todo dia, correto? Por que é essencial? Porque não pode faltar. É a mesma coisa do núcleo, é a mesma coisa de minerais e vitaminas. Minerais e vitaminas essenciais. São minerais e vitaminas que precisam estar dentro da alimentação dos seus animais. Se você não dá isso, seu animal vai desenvolver de uma forma mais lenta, vai ter problemas de doença mais fácil, vai ter uma produção irregular e isso pode ocasionar um problema para o seu negócio. O concentrado é um composto industrializado também, que além de ter minerais e vitaminas essenciais, tem uma fonte de proteína dentro dele. Isso faz com que, se você comprar um concentrado, você precisa misturar ele só com milho moído. Fazendo essa mistura, baseado no que tiver escrito no rótulo, porque cada fabricante pode fazer de uma forma diferente, está resolvido sua questão de ração. E a ração pronta, como o nome já diz, é uma ração que você já compra pronta. É daquele jeito que você abre do saco e daquele jeito mesmo você já pode fornecer para os seus animais. Não precisa misturar com nada. Outro ponto importante são os fatores de influência. Tudo influencia no fornecimento de ração para os seus animais, tanto na quantidade como na qualidade. Como eu falei, tudo influencia, desde a fase da criação que o animal esteja, passando pela finalidade de criação que você escolheu, até o clima, se está chovendo, se está fazendo sol, se está calor, se está frio, pode mudar tanto a quantidade fornecida como a fórmula que você está usando. No nosso e-book de nutrição, que eu já falei dele aqui, existem 17 fatores de influência que você precisa estudar e tem várias tabelas diferentes. Mas principalmente, tem lá escrito de que forma você precisa mudar a sua ração conforme a fase de criação que você está criando, conforme a finalidade de criação que você está. Sobras de comida é outro ponto, uma pergunta muito comum. Não tem problema em oferecer sobras de comida, contanto que seja como um complemento. Não é uma substituição da alimentação principal, que é a ração. Também é bom separar a questão de alimentos estragados. A gente está falando de alimentos que sobraram. Teve aquele almoço gigante aí no final de semana, a galera não comeu tudo, você vai e coloca para as galinhas. Outra coisa diferente é você ter guardado a comida por uma semana, aquela comida estragou e aí você dá para a galinha. Nesse caso não é recomendado. Mas nesse ponto, evite dar molhos muito elaborados, evite dar qualquer tipo de chocolate, evite dar gordura saturada, aquela gordura que fritou a batata frita, por exemplo, e produtos de origem animal. Outro ponto importante que perguntam muito é sobre suplementação. A suplementação de cálcio é indicada principalmente se você está trabalhando com animais que vão ficar grandes e pesados, como um índio gigante, por exemplo, ou como um gigante negro de Jersey. Isso vai fazer com que evite perna bamba no futuro. Produtos que contenham pré-bióticos e probióticos também é bem interessante, porque ele regula o funcionamento da digestão. Mas não adianta nada você dar um produto com pré-bióticos e probióticos se sua ração não é boa, se sua ração não é de qualidade. Não será o pré-biótico e o probiótico que vai resolver situações. A questão de dar vitaminas a mais, de dar algum tipo de suplemento, se você dá uma boa ração, não tem nenhuma necessidade de você dar algo a mais se você está utilizando uma ração boa, principalmente uma ração com núcleo. Conversão alimentar é o último ponto em relação à alimentação. É o entendimento de qual desempenho o seu animal deve ter
conforme a quantidade de ração que você tem liberado para ele. Isso pode variar de raça para raça e de fatores como o sistema de criação, periodicidade que você entrega a ração durante o dia, horários, ingredientes, complementos, dentre outros fatores.